Hein? Olha que alegria, começamos hoje mais um mês de graça e hoje estou aqui muito feliz com a minha irmã, né, Aurelina. Minha irmã Aurelina, tive o prazer de caminhar com ela, né? Congregamos junto por 5 anos e é uma bênção, Aurelina, receber você aqui. Seja muito bem-vinda ao mês de graça. Eu espero que aquilo que você tenha para compartilhar que toque muitas vidas. Amém. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora. É um prazer estar aqui, uma honra, na verdade. Nunca me imaginei, né, num lugar desse. Mas Deus fala que, né, que nós vamos sentar meia príncipes, então eu estou aqui tanto, né, no ao vivo quanto com você. Sim. Eu me sinto honrada nesse lugar. Muito obrigada pelo seu convite. É uma honra mesmo poder compartilhar um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida e faz até hoje. Eu creio que vai fazer até a vinda dele, em nome de Jesus. Amém, eu creio. E sem muitas delongas, né, gente? Aure, eu quero que você comece aí se apresentando, né, para as pessoas, né? Às vezes algumas aí não te conhecem, né, assim como eu. Mas quem é a Aurelina? Então, aqueles que me conhecem, né, que já tem uma caminhada aí longa, eu nasci aqui, né, em Rio Brilhante, né? Sou daqui mesmo, da cidade, né? Minha família é bem conhecida, né? Mas, né, para quem não me conhece, meu nome é Aurelina Moraes Mareco, porque sou casada com o Araldo, né? O sobrenome Mareco é dele, né? Graças a Deus. Eu tenho 2 filhos, a Ariane é a minha primogênita, né? A mais velha. A Ariane está com 36, vai fazer 36 anos. O Thiago já tem 26, né? 25 ou 26, gente, por aí, viu? Faz parte, né? Não lembro, né? Eu tenho 3 netos maravilhosos, Luiz Fernando, a Esther e a Emily, né? São minhas delícias, né? Eu falo que eu sou vó com açúcar, toda avó, né? Só entende a fase da avó quando é avó. Ah, eu imagino. Eu falo que, gente, a avó deve ser a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né? Porque você não tem a responsabilidade do educar. Não. Você só curte. Eu falo, gente, eu sou vó, né? A parte da mãe, a gente dá pra ela e ela resolve, né? Os pais resolvem. Sim. Mas ser avó é maravilhoso. E ser uma avó, hoje, na presença de Deus, eu vejo, assim, os meus netos, né, orando comigo, né? Ou se acontece alguma coisa, vamos orar, avó, né? É muito maravilhoso, né? Poder ter esse prazer, né, de ver Jesus sendo falado através dos nossos Você é uma netos. referência para eles, né? É verdade, é verdade. Então, assim, é isso, né? Eu tenho aí há 36, 37 anos de casada. Jesus, 37 anos de casada, né, com o Araldo, uma longa história, né, da nossa vida. Né, nosso casamento não foi, não sei se eu já posso falar, mas pode. Nosso casamento, a minha grande vinda para Jesus, né, foi por conta do meu casamento. Por conta do seu casamento. Eu vinha aí de uma história muito difícil de 2 separações, partindo para a terceira. E as pessoas hoje, às vezes, quando eu falo, né, sobre isso, elas falam assim, nossa, né? Se admiram, porque hoje nós, graças a Deus, temos um casamento sarado, né? Mas durante 7 anos que eu convivi com ele, foram dias terríveis, difíceis, muito difíceis mesmo. E Jesus me encontrou dessa forma, num casamento totalmente destruído, com bebidas, com muita discussão, muita violência, né? Eu falo assim que ele não batia em mim, nós se batíamos, né? Nós nos batíamos, né? Tanto com palavras quanto realmente físico, né? Então a gente vê de uma história aí muito difícil mesmo. Então, durante 7 anos, eu falo assim que esses 7 anos hoje é um testemunho mesmo, porque Jesus me encontrou numa mesa, né? Não uma mesa como essa, né? Mas numa mesa de roupas para passar. Eu
né? Fui doméstica por muitos anos, né? Por muito tempo mesmo. E eu, de repente, me encontrei na casa da Dona Marta, né? Lá da Mil Coisas. E eu trabalhava para ela, né? E cheguei um dia à tarde na casa dela, ela me apresentou um sonzinho que ela tinha, não sei se é do seu tempo, né? Naquela época usava toca-fita. Toca-fita. Conheci. E ela veio com aquela caixinha de música e ela falou assim, olha, você pode ouvir qualquer uma dessas fitas aqui, menos música do mundo, né? Sim. Eu achei aquilo uma afronta, né? Porque eu não gostava nem de crente. Gente, sei o que acontece. A gente não gosta de crente, gente. Depois a gente, né? Deus encontra, Deus verdade, que Jesus gosta. É verdade. E aí eu, passando roupa ali, ouvi uma canção, né? Como eu comentei com você, Rompendo em Fé, né? E essa canção, eu falo assim que ninguém pregou a palavra para mim. Eu fui encontrada através de um louvor. Que maravilhoso. E eu tava ali passando roupa, né? E tocou essa canção, Rompendo em Fé. E eu fiquei ouvindo aquela canção e aquela canção entrou no meu coração. E eu fui lá, voltei a fita. Vou ouvir de novo. Não, vou ouvir esse negócio, né? E eu fiquei por muitos dias ouvindo esse louvor. E aí eu já fui chorar. Nem começamos. Nem começamos. E aí, a Dona Marta ia para Mil Coisas, né? E eu ficava ali sozinha, né, na casa e ouvindo essa canção. E por vários dias eu ouvi essa canção, Rompendo em Fé. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. E eu ficava pensando, imaginando, como assim? E ela me convidou para o primeiro culto. Né? Sou da Igreja Sara Nossa Terra, como a maioria das pessoas me conhece, ela me convidou para o primeiro culto da Igreja Sara. E eu falei com Deus do meu jeito. Sim. Falei, se o Senhor existe mesmo, né? Eu vinha de uma caminhada católica, né? Meus pais católicos, mas eu já tinha me afastado um tempo, né, da Igreja Católica por vários questionamentos que eu passei por todo aquele processo, né, da Igreja Católica, mas eu tinha muitos questionamentos acerca da Bíblia. Sim. E aí um dia eu lembro que uma pessoa na Igreja Católica me falou assim, você tem que ler a Bíblia mais para você entender. E se você quiser mesmo conhecer as coisas de Deus, leia a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ter muitos questionamentos. E aí eu fiquei muito tempo fora da igreja, não congreguei em nenhuma outra igreja, a não ser a Sara Nossa Terra, que estou hoje há 26 anos, né? O Thiago tinha 1 ano e pouquinho quando eu cheguei na igreja, e eu cheguei dessa forma, com muita dor, com desistência mesmo, né? Eu estava assim, desistindo de tudo. Eu não tinha mais para onde ir. Quando você chega no teu casamento, você não tem mais para onde ir. Eu não tinha mais para onde ir, nem o que fazer. E eu falei para Deus, se o Senhor existe mesmo, eu vou nesse culto e o Senhor vai mudar então meu casamento. Porque aquela canção ficava falando no meu coração que Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer eu passar por sobre as águas. E eu ficava pensando como que isso pode acontecer, né? E eu cheguei na Igreja Sara Nossa Terra dessa forma, né? Totalmente, com um casamento totalmente destruído, uma vida totalmente sem rumo, sem lugar, não tinha expectativa nenhuma, não tinha, trabalhava e vivia uma vida sem sentidos, né? E Jesus me encontrou assim, e eu fui, né? Eu sou muito intensa, eu falo que eu sou intensa, e eu fui muito intensa na minha conversão, né? Eu fui mesmo, né? Cheguei na igreja e falei, Deus, então vamos embora, né? Fui por revisão de vidas e tive um encontro com Jesus muito poderoso quando eu fui num congresso de mulheres. E Deus, nunca me imaginei ouvindo Deus, né? E eu estava orando, era um final de tarde, e Ele me visitou poderosamente. Foi a primeira vez
que eu tive a minha primeira visitação, foi no meu primeiro ano de convertida, num congresso de mulheres lá em Maracaju. E Deus me deu uma visão, que eu nem sabia que era uma visão, nem sabia, né, como que era, de que forma que era, mas eu vi claramente, né, vi claramente aquilo que Deus ia fazer com os meus filhos e com meu esposo. E eu acreditei naquela visão, e aquela visão daquele dia, numa tarde lá em Maracaju, num congresso de mulheres na Sara Nossa Terra. Aquilo te deu convicção. Foi. Eu falei, se o Senhor que está me mostrando isso, eu vou ficar aqui até concluir. Algumas coisas eu ainda estou esperando. Não desista, viu? E como que foi para você, assim, você falou com relação à igreja, essa questão, assim, conta um pouquinho mais detalhado, assim, pra gente. Como que foi para você? Como foi para o seu esposo quando você começou a ir para a igreja? Ele aceitou? Ele foi também? Ele não gostou? Né? Porque todas as mulheres se perguntam, né? E eu acredito que tem muita mulher aí que muitas vezes vai na igreja, mas aí fala, mas o meu marido não vai. O que eu faço, né? Como que eu vou administrar isso? Eu convido? Não convido? Como que foi para você? Muito difícil. É difícil. É difícil. Não é fácil. Ele não queria saber da igreja, falou para mim, se você quer ir para a igreja, você vai. Ele nunca me proibiu de nada. Sempre me financiou no reino também, né? Ele nunca me proibiu. Glória a Deus, isso é importante. Né? É importantíssimo. Mas ele falava, eu não quero nem saber. Inclusive, né? O bispo hoje, que era o nosso pastor na época, ele não gostava de jeito nenhum, né? Então, ele era proibido de ir na minha casa, né? Os irmãos da igreja, todos. Ele não aceitava? Não aceitava de jeito nenhum. Espero que ele esteja me ouvindo. Eu falei pra ele, é importante também, né? Respeitar, né? Esse processo, sim. Né? Só que eu nunca, eu tive instrução, né? É importante nós termos pastores, líderes. Sim. Meus líderes eram excelentes, né? Meu primeiro casal de pastores, né? Eles cuidavam muito de mim. E eles falavam assim, Aurelina, não força, não convida, não fala nada da igreja, só vamos orar. Só que eu orei muito, durante 4 anos. Ele demorou 4 anos para aceitar Jesus. Mas eu nunca orei, Deus, converte ele. Eu sempre orava assim, Deus, eu não posso falar. Então o Senhor envia alguém que ele vai ouvir a voz do Senhor através dessa pessoa. Essa pessoa hoje já não está no meio de nós, né? Creio que está no seio de Abraão, né? Esperando a vinda. E ele chegou em casa um dia para trocar um gás na nossa casa e sentou lá fora e começou a bater papo com o Haroldo. E assim o Haroldo teve uma amizade com ele, né? E aí ele aceitou e foi para revisão de vida, se batizou. Mas foi muito difícil mesmo, desses 4 anos, porque nós sempre achamos que o nosso marido precisa se converter. E na verdade quem precisa se converter somos nós. Primeiro é nós. Difícil coisas, né? Difícil, muito difícil. Não é fácil. Eu creio que por isso que ele demorou tanto tempo, né? Porque Deus estava me lapidando, né? Nesse tempo. Porque se eu sou intensa com Jesus, imagina como eu não era no mundo, né? Porque Jesus nos poda, né? Mas no mundo eu era muito violenta, né? Violenta nas palavras, violenta de toda forma, né? Levava tudo na força do braço, então não colocava ele no devido lugar dele, né? Do marido provedor e tal. E eu falo que os 4 anos, ele poderia ter se convertido no mesmo ano que eu, sim. Né? Se eu realmente tivesse entendido a conversão, você se culpa? Não, eu creio que foi um processo mesmo, esse tempo na vida dele, né?
e hoje ele é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Você falou que você era uma pessoa muito intensa, né? Sim. E eu quero partir aqui um pouquinho. Você falou que você não deixava ele ter o lugar dele, né? De homem, do provedor da casa. Você era daquela que atravessava, pegava, eu vou fazer, e se você não vai fazer, eu vou. Conforme eu sempre vi, tudo que a pessoa me fala, eu penso assim, algumas coisas não é para mim, mas algumas são. Sim. Então eu preciso colocar em prática. E essa questão de nós mulheres, que somos mulheres mais à frente, né, que vamos à frente de tudo, né, que sabemos, você vê um negócio, você sabe que você tem que fazer, tá desarrumado, você arruma, né, precisa comprar um negócio, você está trabalhando, você vai lá e compra. E isso o que nós fazemos quando nós diminuímos? Eu lembro que um dia uma pastora chegou para mim e falou assim, você precisa deixar o Haroldo ter o lugar dele. E aí eu fiquei muito brava, né? Claro. Como assim? Como assim? Ele não tá no lugar dele que ele quer. Mas eu realmente não deixava ele ter o lugar dele de esposo, né? Você dominava tudo. Isso, até hoje eu tenho muita dificuldade, né? Hoje mesmo fomos ao mercado e ele queria comprar umas coisas pra mim. E eu não queria, assim, sabe? Mas, né, deixei. Por quê? Porque nós temos essa força, né? Eu dou conta, eu posso, né? Eu vou, se você não vai, eu vou. Não, hoje eu, né? Diminuo, aguento um pouco, não vai, eu vou esperar. Até porque eu falo que esse fato, eu falo, gente, mulher, eu falo que é da natureza. Gente, se quiser, você vai e faz, como diz outro, e acontece. Sim. Mas ao mesmo tempo isso gera uma sobrecarga, né? Aí você fica cansada, estressada, mal-humorada, porque você está assumindo um papel que não é o teu, né? Não é aquilo que Deus deixou para você fazer. Sim. E aí desanda tudo. Porque você faz o teu papel de mãe, mas você carrega a carga do marido que não é sua, que na verdade você é só ajudadora, né, auxiliadora ali, como a Bíblia diz, né, precisamos ser essa mulher, mas é muito difícil, não é fácil não, viu, querida? Ore, porque não é fácil até hoje. Às vezes eu quero trocar o gás, não troco, espero ele chegar. Esses dias eu até ouvi uma pastora falando, gente, como é que você precisar abrir um vidro, né? Sei lá, um palmito, alguma coisa, não abre, por mais que você sabe, você consegue, não vai lá, leva pro seu esposo abrir, você vai ver como que ele vai ficar todo feliz. Mas nós atropelamos, né, os nossos esposos, né? Eu ainda estou no processo. Estamos no processo, mas consigo hoje me colocar, tanto é que não tenho mais nenhum emprego. Mas ela não parou não, né? Isso, eu trabalho, né, hoje eu sou confeiteira, né, além, né, eu sou missionária e tenho uma função de confeitaria. Né? Mas eu queria mesmo resolver tudo e isso não é de Deus, não é bíblico, né? Não é nossa função. A nossa função é a mulher que está ali para auxiliar, ajudar, né? Está ali, não, estou aqui junto, estamos juntos, vamos junto, né? Estamos construindo uma casa junto. Então, por quê? Porque nós aprendemos hoje realmente ser um, né? Ele falou assim, nós somos uma só carne, isso aqui, brincando, né? A gente foi fazer umas coisas hoje. E realmente hoje nós nos tornamos um, mas tudo isso porque eu entendi. Jesus precisa ser o centro. Ele está ali, no meio, no centro. Quando eu vejo que ele está passando, que eu estou passando, o Espírito Santo, calma mulher, senta, vai dormir. E eu obedeço, eu vou dormir, gente. Quando eu estou muito acelerada, eu vou dormir. Eu vou dormir 10 horas? Se eu tiver que dormir 10 horas, eu vou dormir 10 horas. Por quê? Porque eu preciso realmente desse tempo de ficar ali, né, esperando, né, o tempo de mesa, nós sentamos à mesa para comer, né, eu gosto demais de mesa, eu espero ele para tomar o café, ele chega 8h30, 9 horas, eu espero, né, se tiver que fazer tudo antes, eu faço tudo antes, né, na hora do almoço, ele almoça, o horário dele de almoço não é
o horário correto. Ah, eu vou almoçar 11 horas porque 11 horas é o meu almoço, né? Não, eu almoço 3, 4 horas da tarde porque é o horário dele almoçar. Aí eu faço a comidinha quentinha, né? E ele acorda, toma um banho, almoça, porque ele trabalha à noite, né? Então, assim, são coisas simples que nós às vezes perdemos. Na verdade, você conseguiu, né, fazer a sua rotina para estar com ele. Sim, sim. Então, e o fato de eu não trabalhar, né? Eu sim. falo assim, que, gente, melhor coisa, mulher, não trabalha não, se seu marido dá conta. Eles dão conta, viu? Eles dão conta. Ganhando um salário mínimo, eles dão conta. Eles dão conta, trabalha não. Amém? Em nome de Jesus. Ela não é sobre feminista, é feminista. Não, querida. Se você ficar em casa, administrar bem o seu salário, o salário ali da casa, dá certo. Dá certo. Dá muito certo. E leve, né? Eu falei, principalmente para quem tem filhos, né? Sim. Eu falo que hoje a gente vê a mulher nessa questão, né? De querer. Não que não possa, gente. Não sou a favor de maneira alguma. Quem vai trabalha, lá, faz, quem né? trabalha, tudo certo. Mas quando você tem um filho pequeno, a criança ela requer de você. Né? É uma atenção maior. Eu falo que o filho é da mãe, gente, até 2 anos. É da mãe, não adianta. Chorou, é a mãe que resolve, né? É aquela fase que realmente a criança precisa. Então, se você tem essa oportunidade, né? Aproveita, a gente curte. Eu falo por mim também, que eu também levei um tempo para entender essa questão da mulher. Eu queria trabalhar, eu queria fazer muitas coisas. Então eu falo que é Deus mesmo que traz essa quietude ao nosso coração para a gente entender o tempo que a gente vive, né? Sim, sim. Né? E você hoje, Aurelina? Hoje você está como missionária na Aroeira. Sim, ali no distrito de Prudêncio Tomás, né? Uhum. Eu falo assim que o meu ministério ele veio, né, desde que eu me converti, né? Como eu disse, eu sou muito intensa, né? Eu gosto muito de estudar a palavra, de ler livro, tudo. E quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós ouvimos é: você tem um chamado. Sim. Você chega na igreja, você tem um chamado. Você vai na revisão de vidas, você tem um chamado. Você vai no congresso, você tem um chamado. E nós ficamos com aquele ponto de interrogação, né? Qual é o meu chamado? Até eu encontrar o meu chamado, eu fui da salinha, fui do louvor, né? Dançar não dancei. Mas gosto. Danço lá com os jovens, né? Amo os jovens, né? Fui muito tempo do Arena, né? Gosto demais. Mas procurando aonde eu estou, o que o Senhor tem para mim. Fui para o Ministério de Casais, né? Na época a gente tinha, né, um grande Ministério de Casais, estávamos ali junto, mas não era aquilo, sabe? E aconteceu algo na minha vida muito extremo, eu acredito que uns 7, 8 anos atrás, por aí, uns 7 anos atrás, aconteceu algo muito extremo tanto no meu ministério quanto na minha vida pessoal. Nós tivemos um problema familiar, né? E eu tive que ficar um tempo com os meus netos. E foi um tempo muito difícil, porque eu vinha já de uma vida só eu e o Haroldo, né? E não tínhamos mais criança em casa e eu fiquei com os meus 3 netos. E o Luiz Fernando tem 13, aí vocês fazem as contas, quantos anos a Emily tinha. Era de mamadeira, de fralda, então foi assim um boom assim na minha vida. Saiu totalmente da sua rotina. Saiu da minha rotina. De repente eu estava com aquelas 3 crianças e nós já estávamos morando em Aroeira, mas tinha uma outra missionária lá e nós estávamos lá para auxiliar. Foi pouco tempo que eu fiquei e a nossa vida financeira ficou totalmente bagunçada e eu falo assim que nessa época que eu recebi as crianças, é aí que você encontra, que você realmente sabe qual a família que você tem, né? Porque a igreja nos manteve, porque o Haroldo ficou muito doente, nós chegamos na Aroeira, ele pegou dengue 2 vezes, nosso carro estragou, então foi assim algo bem ruim mesmo financeiramente. Eu não vou falar para vocês, Simone, eu passei fome porque Deus não deixou. Sim. Não deixou.
Eu lembro que um dia ela, não sei se ela vai ver esse podcast, mas um dia eu estava orando de manhã, né, com as crianças, não tinha levado eles para a creche ainda, levantei bem cedinho, nem para a escola, e eu estava orando e eu lembro que eu não tinha nada na minha casa. Nada. Nada é nada, gente. Não tinha arroz, feijão, não tinha leite, eu falo que eu tenho problema com leite. Tinha leite, tinha nada na minha casa. E eu levantei bem cedo, o Araldo estava com dengue, não estava conseguindo trabalhar e ele tinha um dinheiro para sair, não saía. E eu comecei a orar e ela estava fazendo um devocional com o marido aqui em Rio Brilhante e ela falou assim, e no devocional deles, Deus falou para eles levar as coisas para nós lá na Aroeira. Ela nem sabia aonde que eu morava e ela ela disse que aquele dia as meninas acordaram cedo e ela foi no mercado e ela comprou de tudo que ela compra para as meninas dela. E ela comprou e levou e chegou lá, né, deu o que fazer para me encontrar lá na Aroeira. E chegou lá e falou assim, Deus me mandou eu trazer essas coisas para você. Coisas que eu nunca imaginaria, assim, que nos detalhes, né? Sim. Foi quando eu comecei a viver os primeiros milagres de detalhes no Senhor. Não que eu não tinha vivido antes, né? Mas ela chegou ali e superabundou a minha geladeira, meu armário. Foi muito bênção na minha vida. E aí nós recebemos um convite para trabalhar na fazenda, morar na fazenda e trabalhar na fazenda. Foi muito difícil porque eu nunca tinha saído, né, da igreja assim. Eu sempre tive célula, né, sempre tive mulheres, sempre tive jovens. E de repente eu me vi sem uma vida financeira e sem uma igreja para congregar, porque nós estávamos sem carro, íamos para uma fazenda ainda mais longe, e com 3 crianças, e sem nada, sem assim, só Deus mesmo. E aí aceitamos essa oferta de emprego e fomos, e ficamos nessa fazenda durante 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, nós ficamos lá. E aí é o versículo que eu tenho, né, de Jeremias 33:3, que depois eu vou ler para vocês. E eu comecei uma vida assim, muito dependente de Deus, porque eu não tinha mais uma igreja, muito difícil a internet lá, não via nos cultos, não via, às vezes eu via só na Santa Ceia, nos cultos, muito difícil, e eu ficava, Deus me ajuda, né? Como que eu vou, né, conseguir, né, com essas crianças, e muito difícil, foi dias muito terríveis mesmo, tanto ministeriais, porque estava longe, mas foi um tempo que Deus me levou no deserto para falar de amor. Nós cantamos canções e às vezes não sabemos quão importante as canções são, os significados, né? E lá naquela fazenda Deus me amou assim poderosamente, porque Ele sabia que eu precisava dele, porque eu não sei viver assim uma vida sem Deus, né? E eu precisei aprender a buscar sozinha, porque nós vamos para o culto, nós vamos para a célula, nós recebemos direção, nós jejuamos juntas, né? Tem campanha de oração, a gente vai para a igreja, tem jejum, nós jejuamos juntas, e tem coisa de mulheres, você está junto com as mulheres. E lá na fazenda eu via uma vez por mês, só na Santa Ceia. E raramente eu tinha contato com as pessoas da igreja durante o mês todo. E esse tempo na fazenda foi um tempo que Deus falou muito ao meu coração. E quando, né, foi bem na época do Covid, né? Nós estávamos na fazenda, eu falo que foi um cuidado de Deus também, que a igreja também estavam todas fechando, né, tudo. E foi muito poderosa a visitação de Deus nesse tempo da minha vida. E como que eu orava na fazenda? Porque com 3 crianças, como que você ora? Né? Como você chora para Deus com 3 crianças?
eu comecei a caminhar. Então era uma fazenda de lavouras e eu ia embora. E ali Deus falava comigo e eu falava com ele. E eu comecei a estudar muito a Bíblia, né? Eu falo que meu sonho sempre foi pregar no culto de domingo. A pastora Edgar, se está ouvindo, né? Pastora Samara. Meu sonho era pregar no culto de domingo e eu comecei a estudar muito a palavra, né? Buscar mesmo Deus, né? Buscar esse Deus de ouvir falar, né? Nós estamos na igreja, nós só ouvimos falar de Deus, não temos experiências, né? E quando eu tive essa primeira experiência desse milagre assim tão instantâneo, que não é esse miojo, né, que nós falamos, mas tão instantâneo, eu descobri um Deus totalmente provedor, né? E esse tempo na fazenda foi um tempo que Deus falou mesmo ao meu coração sobre o amor de pai, de cuidado, né? Eu não tenho mais meus pais, né? Na época da fazenda meu pai ainda era vivo, a minha mãe não, né? Mas foi um tempo muito de cuidado de Deus. E aí, depois que terminamos esse tempo na fazenda, nós sabíamos que nós íamos ser mandados embora e tínhamos que decidir para onde nós vamos. As crianças já não estavam mais comigo, a Ariane já tinha, né, se ajeitado na vida dela, né, e levou as crianças, e aí ficou só eu e o Araldo de novo na fazenda. Eu falei, amor, nós precisamos decidir para onde nós vamos. Vamos para a praia. Gente! Fomos pra praia, ficamos lá, estávamos de férias, né? Vida na fazenda e aquele caos, né? Tinha passado. Da fazenda pra praia, Aí, adorei! E ficamos 10 dias na praia. E quando nós fomos pra praia, eu falei pra ele, amor, nós precisamos decidir quando nós voltamos, né? Voltarmos de lá. Precisamos decidir para onde nós vamos. Chegamos lá, né, e ele tem conhecidos, e nós também, por causa da igreja e tal. Um pastor que a gente ama muito lá em Balneário Camboriú, ó, para onde nós fomos. Né, meia praia, visitamos 10 praias, mano. Ai, meu Deus, maravilhoso. Foram dias maravilhosos. Mas na ida daqui para lá, eu falei para ele, amor, nós precisamos decidir. Eu sempre costumo carregar minha Bíblia, né, e orando na estrada, e lendo a Bíblia. E fomos ter um tempo, né, em paz, né, com Deus e tal. E eu falei pra ele, eu gostaria que nós decidíssemos juntos. Que meus filhos queriam, o Thiago estava em Campo Grande, queria que nós fôssemos morar em Campo Grande. A Ariane estava morando em Novo Alvorada e queria que nós morássemos. Sempre quer carregar os pais, né? gente. É verdade. E aí ele encontrou um amigo. Não, vocês vão morar aqui. Gente, vamos morar na praia, só vocês dois. Que isso, gente? Vamos morar aqui, eu moro aqui. Já no outro dia ele já tinha arrumado um emprego pro Aral, já tinha arrumado emprego pra mim. Vamos morar aqui. Não, vocês vão morar aqui. Não precisa nem buscar as coisas de vocês, vamos morar aqui. Falei, gente, mas a gente ainda tinha um compromisso com a fazenda, né? A gente precisava voltar, cumprir, né, o tempo ali, né, dos trâmites legais da fazenda. E a gente precisava voltar. Falei, não, vamos voltar, né? Cumprir com as nossas obrigações. E aí vamos pensar. E estávamos ali na praia, um dia de manhã, né? Nós estávamos sentados, né? Olhando para aquele lugar maravilhoso. Aí meu marido, o Araldo, falou para mim, amor, Deus falou comigo. Falei, gente, fala com seu marido. Falei, amor. Ele falou, Deus falou para mim que eu preciso terminar de construir a casa de Joás. Porque a missionária já tinha ido para um outro tempo e a casa de Joás estava lá, né? Não tinha ninguém, o projeto tinha dado uma parada. E eu falei, verdade? Ele falou, verdade, eu preciso terminar de construir aquilo que eu comecei. Porque quando nós estávamos ali na Aroeira, ele estava fazendo. Quando nós morávamos aqui em Rio Brilhante, de vez em quando ele ia para lá para construir, para medir, para fazer. E a construção estava andando dessa forma, né? Eu falei, amém. Se Deus falou com você, imagina, querido, se é eu que eu vou falar que não. Eu falei, amém, então vamos. E foi assim que a gente veio, nós voltamos, né, da praia, né, resolvemos a nossa vida, né, burocrática lá na fazenda. E
já viemos, eu já quero orar, já quero ungir com óleo. Viemos para Aroeira, né, olhar lá o local, tudo, procurar a casa. E eu falo assim que o meu ministério hoje, né, como você me perguntou, e hoje eu tenho o meu chamado, hoje eu vivo o meu chamado. Eu descobri o meu chamado. O meu chamado é Casa de Joás. Aquelas crianças, aquele lugar. Eu falo assim, uma pessoa me perguntou esses dias, onde você mora? Eu falei, na Aroeira. Antes ela respondeu, eu falei, é o melhor lugar para se morar. Porque eu tô lá. E se eu tô lá é porque é o melhor lugar para morar, porque Deus não ia me mandar para um lugar ruim. É o melhor lugar. E nós chegamos para terminar de construir e nesse processo de construção, eu sempre falando com Deus, né? Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma data, um prazo para terminar e para recomeçar, né? Comecei a fazer os cafés da manhã na minha casa com 7 crianças. Nossos primeiros cafés da manhã foi 7 crianças. E nós começamos ali, eu ia para lá, para a Casa de Joás, para a construção, porque o Araldo que estava construindo, né, ele é pedreiro, né, além de muitas outras funções que ele tem. E ele fazendo aquilo ali, e de repente começou a vir os voluntários, de repente começou a vir as ofertas, Tony, Simone, né, que fazem parte daquilo ali. E eu falei, Deus, eu quero um prazo. Ele falou, outubro. Falei, amém. Falei para o Araldo, se eu não me engano, é dia 28 de outubro que nós inauguramos. E eu falei para ele assim, em outubro, amor, na festa, no Dia das Crianças, nós chegamos em fevereiro, em Aroeira, de mudança. Em outubro, ele falou, amor, é impossível. Eu falei, amor, eu sirvo um Deus, nós servimos um Deus do impossível. Então vai acontecer. E de repente começaram a chegar as ofertas, né, todo mundo, né, fazendo, e veio uma oferta daqui, uma oferta dali, um carro, e isso e aquilo, e de repente, em outubro, nós estávamos inaugurando a Casa de Joás com 40 crianças. E nesse processo de construção, de finalização, de primeiro ano, de repente nós nos vimos de novo num tempo de escassez na Casa de Joás. E eu lembro que um dia eu estava amassando pão, isso é algo assim que eu falo que eu tenho que escrever um livro. De tantas coisas que aconteceram ali naquele lugar. Eu estava amassando pão, estava um dia muito vento, eu fazia pão, né, para vender, porque meu marido ficou 3 anos sem emprego. Foi muito difícil também esse tempo. E aí eu estava amassando pão e nós estávamos com umas famílias nós temos famílias muito carentes ali. E estava um tempo assim de pós-pandemia, que ninguém tinha emprego e aquele, né, um monte de gente vindo ali, né, me pedindo as coisas. Às vezes eu repartia o meu arroz da minha casa, né, eu orava com a lata de arroz. Funciona, meu querido, o arroz não acaba. E aí para dividir, e aí chegou lá na minha porta, né? Mandou uma mensagem antes, o Tony e mais um colega dele, e falou assim, Deus mandou a gente trazer algo aqui para vocês. E eles foram, sabe aquelas histórias que você ouve assim de missionários de outros lugares? Eu estava orando, Deus manda cesta básica, Deus manda comida para esse povo, Deus manda, eu não sei de onde que vai vir, como que vai acontecer. E a gente ouve falar dessas coisas. E eu só ouvia falar disso. E de repente eles encostaram 2 caminhonetes lá e 60 cestas básicas. Foi assim, eu nem sei te dizer, Simone, mas foi algo assim, tão poderoso da parte de Deus. Talvez as pessoas pensam, essa cesta básica não, gente, é respostas de oração. De oração para um povo que estava assim, inclusive eu que estava dormindo na Casa de Joás. Eu falo que eu dormi por 6 meses na Casa de Joás, porque nós não tínhamos condição de pagar o aluguel, uma condição de ter um lugar. Sim. E nós ficamos lá, é só uma cozinha, eu coloquei minhas coisas tudo lá dentro.
E Deus respondeu as nossas orações e essas cestas chegaram ainda por mais um tempo. E nós ficamos como quem sonha naquele lugar, né? Eu falo que eu vivo naquele lugar como quem sonha. E hoje eu vejo assim que Deus nos trouxe para ali, não para falar, te coloquei num lugar, não. Deus realmente me chamou para esse tempo, para estar lá. Hoje, a hora que eu vinha saindo para cá, uma das meninas, que eu falo que minha mascotinha que nasceu, né, na casa de Joás, uma adolescente, ela é indígena, né, e ela chegou, e ela chega e me abraça. E um abraço naquele lugar é algo tão poderoso, porque quando eu comecei lá, eles não abraçavam, não chegavam perto. Eu trabalho com muito indígena, né, eu tive esse privilégio de acompanhar o projeto com a Aure. E para quem não conhece, gente, o projeto Casa de Joás é um projeto da Igreja Sara Nossa Terra. E a Aurelina, ela é missionária lá. E ela acompanhou todo esse processo, né, de construção, né, ali já havia uma outra missionária lá, antes mesmo do terreno, né, Aure? Ela já estava lá. Mas quando veio o terreno, começou essa construção. E a Aurelina logo foi para lá. E eu tive a oportunidade de acompanhar o projeto também. E ela falou agora que não abraçava. E realmente eu lembro da gente chegar para... a gente fazia todo sábado, né, como a Aure até hoje faz lá. Ministrava uma palavra, né, louvor, a palavra, e servia um lanche para as crianças lá. E eles sempre estavam arredios com a gente, eles sempre estavam de canto, eles não gostavam de contato, era tudo muito distante, né, assim. E à medida que foi desenvolvendo isso, eles começaram a conhecer, né, quem acompanhava lá, a gente vê a diferença neles, né? Eles começaram a abraçar, a conversar, a conhecer a cada um lá, e tudo é um trabalho do Senhor mesmo. Um trabalho do Senhor. Eu falo assim que a Casa de Joás hoje, o projeto, né, Casa de Joás, realmente as pessoas perguntam, da onde que é essa Casa de Joás? As pessoas acham que é uma casa mesmo. Não é uma casa. Por que Casa de Joás, querida? É um lugar de proteção, o nome do nosso projeto. Porque ela vem de uma história na Bíblia, né, de Joás, né, do rei Joás. Não vou lembrar agora onde que está, de Gênesis Apocalipse, né? Mas é uma história, né, de um príncipe que foi guardado, né? Joás foi guardado, o único príncipe, foi guardado dentro de um templo, né? Foi uma palavra que a pastora Samara ouviu, né? Ela e a Inajara, na época, a Inajara encabeçava também o projeto lá. Elas ouviram o testemunho da ministra Damares, na época ela era ministra Damares, e ela contou a história e falou dessa questão da proteção das crianças, né, de ter as crianças guardadas no templo. E foi assim que começou o projeto Casa de Joás, o sonho no coração da pastora Samara, né, do pastor Edgar, que hoje quase 100%, né, quem mantém hoje a Casa de Joás são eles, né, financeiramente. Durante o tempo que a gente vem trabalhando, né, eu vejo, né, eu que faço as compras, né, e eu vejo tanto assim que é importante, né, inclusive você que está nos assistindo, eu quero te convidar a ser um voluntário, conhecer o projeto Casa de Joás, né, que você possa realmente se dispor a ir lá. Eu falo que as pessoas que vão lá, Simone, é totalmente diferente. Nós falarmos é uma coisa, mas realmente isso é diferente. Ter o contato ali, sabe? Tocar as pessoas, sabe? Eles gostam de contar as histórias, né? Nós tivemos agora a festa das crianças, né? Estávamos com 115 crianças na festa. Vamos ter a festa de Natal, né? A gente sempre faz o adote uma criança. Vamos ter agora, né, a festa do Natal. Mas não é sobre a festa. É sobre a palavra. A palavra. Eu vejo aquelas crianças, tem gincana bíblica, eles conhecem a palavra.
Está sendo inserido neles a palavra. Por quê? Porque foi a palavra que me trouxe até aqui. A palavra que trouxe o meu casamento até aqui. A palavra que trouxe os meus filhos até aqui. Foi a palavra que me fez ser transformada, né? Eu convidei minha família para assistir, né? Espero que estejam assistindo. Me conhece como ninguém, minha família, né? E hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada pela palavra. Não porque eu estou falando, porque até aqui me ajudou o Senhor. E onde eu estaria hoje sem Deus? Presa. Com certeza eu tinha perdido meu réu primário. Porque nós sozinhos, sem Deus, não conseguimos. Não damos conta. O projeto Casa de Joás hoje, que é o meu chamado. Sim. Você tem um chamado, Aurelina? Eu tenho. Qual que é o seu chamado? O meu chamado é inserir a palavra de Deus naquelas crianças. Amém. De alguma forma, se a palavra de Deus diz, se converter, vale pelo mundo inteiro. Só um. Nós temos mais de 100. Desses 100, se sair já valeu a pena. Eu vejo eles, eu falo para eles, eu vejo eles em missões, em lugares onde eu não vou. Eu sei que tem lugares, eu falei esses dias para a pastora, nasceu no meu coração o desejo de ir para a África. Eu nunca tive vontade de ir para a África, nunca. Sempre quis fazer missão aqui, desde que Deus me chamou, que me encontrou. Eu sempre quis pregar o evangelho aqui. E eu descobri uma coisa. Tem pessoas ali na Aroeira que eu encontro que não conhecem a trajetória de Jesus para a cruz. Não conhecem o sacrifício. Não conhecem. Como assim? Como assim? Bateu? Como assim tirou a pele? Não conhece o sacrifício de Jesus. Sabe de um Jesus na cruz, pregado no madeiro. Não sabe o porquê do Natal, não sabe o porquê que nós comemoramos o dia da Bíblia, não sabe o dia da Bíblia. Não conhece nada. Sabe de Jonas e a baleia, mas não sabe o contexto, porque esses dias foi muito poderoso. Porque nós estávamos conversando, né? Aí uma das meninas falou assim, não, ele não foi engolido pelo peixe, é porque ele não obedeceu a Deus. E Deus foi lá e pôs ele dentro da barriga do peixe. Porque Deus pôs ele na barriga do peixe, ele não morreu. Está entendendo? Eles estão entendendo a palavra. E eu vejo assim, Simone, que nós estamos preocupados com tantas coisas hoje. Mas se você viver à luz da palavra, não é sobre coisas, é sobre a volta de Jesus. E Ele está com muita pressa. E nós precisamos pregar a palavra. Alcançar vidas, né? Alcançar vidas. Porque esse é o grande... É o que Jesus nos mandou fazer, né? Pregar o Evangelho em todo o tempo. Se preciso for, com palavras, mas em todo o tempo. Pregue, fale do Evangelho, fale da palavra. Não é sobre a placa da igreja, a casa de Joás. Sim. É sobre Jesus e a sobre palavra. Jesus. É uma maneira de alcançar eles, né? Levar essa palavra. E o projeto é uma bênção realmente ali, porque a Aroeira tem muito indígenas, né? Tem. Né? E é uma maneira de que vocês conseguem alcançar essas famílias que, no natural, eles não iam numa igreja, não vão frequentar, né? Sim. Até porque não faz parte ali da cultura deles. Não, ali, né? não. E muita gente ali consegue ouvir, né? Eu vejo que agora você faz uma célula lá, tem umas mulheres também, culto, você chegou a fazer, né? Sim, eu faço as células, né? Na verdade, eu tenho várias células. Como eu disse, eu sou intensa. Eu tenho uma célula de quarta-feira, né? Com umas famílias, né?
Eu tenho 5 famílias nessa célula, que é uma célula de família. Eu tenho a célula de jovem, que é no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Tenho ali uma galera de jovens, né? E agora eu abri uma célula só de mulheres na sexta-feira. Eu tenho, inclusive amanhã, às 18 horas. E o nosso culto no sábado, às 18 horas também, na Casa de Joás. Nós temos culto agora, né? Todos os sábados está tendo culto lá. Porque antes eu fazia só as células, né? Mas o nosso intuito ali é realmente ter uma igreja. Ter uma igreja com o projeto, junto com o projeto, ter a igreja. Na verdade, eu falo que as crianças é só um começo ali, né? Assim, o intuito é alcançar realmente famílias, né? Sim. Levar a palavra ali para todos, na verdade. Sim. É aquilo que, onde eu muito fui amada, né? No meu casamento, na minha família, né? No meu ministério, descobri o chamado, né? Cada um de nós temos um chamado, precisamos encontrar o chamado de Deus. Que maravilhoso, né? Eu falo que quando você descobre aquilo que o Senhor tem para você, não tem sombra de dúvida. Não. Né? E você faz por amor a Jesus. Eu sempre falo que é sempre por amor ao Senhor, sempre por amor a Jesus. Né? Tudo que fizer, né? Assim como a palavra fala, né? Tudo que fizer, faça como para o Senhor. Né? E o Senhor encaminha todas as coisas. Amém. Né? Mas, Aure, eu gostaria que você deixasse algo. Você me falou do seu testemunho sobre casamento, né? Sim. E eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres que têm lutado pelo casamento, que têm dificuldade no casamento, né? O que você poderia deixar para elas hoje, assim, com toda essa experiência que você tem, né, com toda a transformação que o Senhor fez, não só no casamento, mas na sua vida, né? O que você poderia falar para elas? Eu quero ler, né, o versículo, né, lá em Jeremias 33:3, que fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu recebi essa palavra de Deus, essa é a minha palavra, né? Amém. Essa é a minha palavra. Tenho várias outras, mas essa é uma palavra minha e do Senhor. Acho que desligou aqui. Quando eu recebi... Faz parte, gente. Ao vivo. Quando eu recebi essa palavra da parte do Senhor, Ele me falou, né, durante as madrugadas. Eu falei: Deus, eu tenho uma palavra para minha família. Eu tenho uma palavra no meu ministério, né? Eu tenho várias palavras, gente. Mas com a minha família e o meu ministério, palavras específicas, né? Que sempre que eu vou orar, eu oro em cima dessa palavra que Deus me deu. Mas essa palavra é uma palavra que Deus se revelou a mim de uma forma tão poderosa que eu fiquei pensando: Deus, o que está oculto que eu preciso achar, encontrar? O que está oculto? O Senhor fala sobre que o Senhor vai me responder, o Senhor vai, se eu clamar ao Senhor, o Senhor vai me responder. E eu lembro que quando Deus me deu essa palavra, eu estava tomando várias decisões na minha vida, decisões importantes que eu precisava tomar, e Ele me deu essa palavra. E o que eu quero deixar para você hoje, mulher, né, esposa, mãe, avó? Eu ouvi o testemunho, logo que eu recebi essa palavra, eu ouvi o testemunho de uma mulher. E ela muito poderosa em oração, muito fervorosa. E eu olhando aquela mulher admirada, assim, sabe? E eu falei: meu Deus. E ela veio num evento que teve aqui em Rio Brilhante, há muito tempo atrás. Uma mulher forte, de oração forte, sabe? De poder mesmo na palavra. E ela orando ali, ela louvou o Senhor e tudo. E de repente ela falou assim: eu quero deixar algo para você, mulher, que está orando pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Eu estou hoje aqui e o meu esposo não está. E já fazem 50 anos que eu oro pelo meu esposo. Aí eu descobri essa palavra. O que é oculto nessa palavra? É a espera em oração, mulher.
ora e espere em Deus, confia nele. Você não vai converter o seu filho, nem a sua filha. Não é sobre você, Deus e seus filhos, é sobre Deus e seus filhos. Não é sobre você, seu marido e Deus, é sobre o seu esposo e Deus. E a nossa função é orar. Por quanto tempo, Aurelia, eu preciso orar? O tempo todo. Clama o Senhor, rasga para o Senhor. Eu choro, querida, como diz minha pastora, eu choro feio. E eu clamo o Senhor. Clamar não é uma oração pacífica. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, não é violência, é esforço. O que nós nos esforçamos? Você tem se esforçado, você já desistiu dos seus filhos? Você tem se esforçado ou você já desistiu do seu esposo? Não tem mais jeito não, deixa isso pra lá. Você tem se esforçado ou você já desistiu até de você mesmo? Eu não sei qual palavra você tem ou se você não tem nenhuma palavra, mas o que eu quero deixar para você nessa noite é: eu sirvo um Deus de milagres. Eu sirvo um Deus que cura, que sara, que não é um Deus dos podcasts, é o Deus que não de ouvir falar, mas os meus olhos veem o Senhor. Que você possa ver o Senhor nas suas orações, nos seus clamores. Clama o Senhor, Ele vai te responder, Ele vai te revelar as coisas ocultas. Que o meu testemunho possa transformar algo em você nessa noite. E que você realmente possa acreditar, crer. A palavra de Deus diz que os discípulos pediram para Jesus: aumenta a nossa fé. Eu clamo, Senhor, por você nessa noite, que Deus possa aumentar a sua fé. Não desista, querida, não desista. O Senhor vai fazer, Ele ainda faz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele vai fazer. É uma doença, Ele cura. É uma enfermidade superficial, Ele vai curar. É uma comida que você precisa hoje, Ele vai trazer. É um pão, Ele traz. Eu falo que Deus é dos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Eu oro às vezes por algumas coisas, nada a ver, eu falo: Deus, mas eu quero isso, né? Eu sei que é bobeira, mas eu quero. E Ele responde. E para encerrar, eu conheci uma mulher chamada Zanete Rodrigues. Foi quando eu falei um pouco dessa canção, né? Tu és bom. E a minha família é toda de músico. E o meu filho não queria saber de música. A minha filha toca teclado, canta, que é maravilhosamente bem. Mas meu filho nunca se interessou. E um dia eu estava, né, não na igreja Sara Nossa Terra. Na Sara, eu falo assim que eu tenho 3 versões, né? Na Sara Nossa Terra eu vi a glória de Deus num congresso. Eu queria muito ver a glória de Deus, e quando eu pisei o meu pé na igreja, num congresso em Brasília, a Aldacélia estava cantando aquela canção: pois eu vi a glória do Senhor, e eu vi a glória de Deus naquele lugar tão poderosamente. E depois nós tivemos um tempo, fomos para Batista Lagoinha, eu, a pastora Samara e mais uma pessoa. E eu falei: Deus, eu fui para aquele lugar com o intuito de conhecer algo novo do Senhor. E Fred Arraes estava cantando essa canção, Tu és bom. E de repente entrou na Batista Lagoinha uma mulher chamada Zanete Rodrigues, intercessora do Diante do Trono. Foi aí que começou o meu ministério de intercessão. E quando ela orou, não sei quantas mil, acho que tinha umas 20 mil pessoas naquela igreja. São 5 pisos. A igreja toda parou. E o poder de Deus desceu naquele lugar. Então eu conheci a glória, eu conheci o poder. Eu conheço o Deus que eu sirvo, querido. E o Deus que eu sirvo pode salvar a sua casa, pode salvar seu casamento, pode sarar as suas feridas, as suas dores emocionais. E aí
Quando o Fred Arraes começou a cantar, Deus falou, seu filho um dia vai cantar esse louvor. E hoje ele é uma levita. Glória a Deus. Né? Canta e toca todos os instrumentos. Mas e até muito. Né? Minha filha canta muito também. Eu tenho uma família abençoada, porque eu creio que se eu clamar ao Senhor, se eu invocar Ele, Ele vai me responder. E aquilo que está oculto será revelado. E aquilo que você pedir ao Senhor, Ele vai fazer. Essa é a minha mensagem para você nessa noite. E eu espero que o Senhor nessa noite fale com você através de sonhos, que você se converta ao Senhor Jesus e creia, é possível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilhoso, né, gente? O testemunho da Aurelia. Eu creio muito nos Deus das orações, né? E eu falo que Deus realmente, Ele é um Deus de detalhes. Não importa o que você pedir ao Senhor, eu falo, né? Às vezes Deus ele nos atende, no mínimo. Às vezes você está ali com algo que você julga tão pequeno, mas o Senhor, Ele ouve, né? O nosso coração, Ele sabe a intenção, né, do nosso coração, e Ele realiza todas as coisas. E Aurelia, eu quero te agradecer. Foi um prazer. Obrigada. Eu choro, gente. Eu já choro. É muito maravilhoso. Eu amo testemunho, gente. Eu amo testemunho, amo ouvir os testemunhos das pessoas, porque toda vez que a gente tem essa oportunidade de ouvir o testemunho de alguém, para mim me edifica muito. Aviva a minha fé, né? Eu sei e eu conheço esse Deus que pode todas as coisas, mas ouvir o que Deus fez na sua vida, né? A grandeza do que Ele fez e saber que Ele continua fazendo hoje, né? É maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sei, não tenho dúvida daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas realmente, quando a gente se coloca diante dele com o coração disposto e disponível, né? Amém. Quando a gente se esvazia realmente de quem a gente é, né? E deixa o Senhor nos tratar, nos curar, nos cuidar, Ele pode fazer infinitamente mais. E eu quero agradecer. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe e que Ele continue te dando graça e sabedoria no projeto, e que você continue sendo canal de bênção ali na Aroeira, que você possa alcançar muitas vidas, né? Que o Senhor te use poderosamente ali. E eu creio que só pela disponibilidade do seu coração Ele já tem te usado e vai continuar te usando. Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Que grata. Como eu disse no começo, foi uma honra. Amém. Gente, muito obrigada para você que está conosco aí, para você que ainda vai ouvir. Gratidão, mais um mês de graça nessa semana. E aguardo vocês até a próxima.